Bom dia, pode chegar que está começando mais um Manhã Diversa para você. Hoje é quinta-feira, dia 25 de novembro, semaninha tá quase acabando. Bom dia, Mari, e aí, tá animadíssima para esse quintou? Eu tô, Roberto, já tô aí com os ânimos altos aí pro final de semana. Um pouco chateado que parece que esse solzinho não vai permanecer pro fim de semana, né? Então a gente vai ter chuva aí. Poxa, podia ter um solzinho esse final de semana, mas de toda forma já tô aí me preparando para esse descanso e muito feliz também de estar aqui mais um dia no Manhã Diversa. E pro pessoal de casa, o programa tá muito legal, tem muito assunto bacana. Nós vamos falar sobre um estudo do IBGE que aponta que o número de casamentos e nascimentos diminuiu consideravelmente no ano passado. Será reflexo da pandemia ou mudança do comportamento social? E quinta-feira é dia do quadro Um Café por uma História. E eu escolhi histórias emocionantes para contar aqui para você. E você já ouviu falar de apartamentos open space? Nós vamos te contar o que é e que é possível adaptar os espaços. Tem também as notícias do mundo das celebridades e o quadro Bora Rangar com uma receita deliciosa que combina muito com um lanchinho da tarde, biscoito amanteigado. E nós vamos começar a Manhã Diversa de hoje falando sobre Covid-19, porque Minas Gerais é o segundo estado do Brasil com adesão mais baixa à segunda dose da vacina contra a doença. São 2.020.000 cidadãos que ainda não procuraram os postos de imunização e os dados são do Ministério da Saúde. De acordo com a pasta, Minas só perde para o estado de São Paulo, que tem pouco mais de 4 milhões de pessoas sem a segunda dose. E para falar sobre esse assunto e reforçar a importância da vacinação, nós convidamos o doutor Henrique Binato, que é pneumologista pediátrico. Pneumologista pediátrico. Então, tá certinho. Então, aqui para falar um pouco mais sobre esse assunto tão importante, né, que parece que a pandemia começou ontem, porque as pessoas ainda não conseguiram entender a gravidade disso tudo, né? Bom dia para todo mundo da TV Diversa. A gente vive uma situação, uma pandemia de um impacto social, econômico e sanitário incalculável. A gente vai completar agora, no final de dezembro de 2021, os primeiros casos que surgiram de Covid-19 na China e a gente ainda tem um número, uma mortalidade, uma morbidade, um número de casos ainda muito significativo, especialmente agora na Europa, que ainda tem alguns países com atraso vacinal. E a gente precisa que todo mundo tenha vacina disponível e que todo mundo se disponibilize a ser vacinado. E uma notícia aí que movimentou, né, as redes sociais foi que o estado de São Paulo anunciou, né, a retirada aí da exigência do uso de máscaras em locais abertos, mesmo sem conseguir atingir algumas metas, como a gente viu aí, né, São Paulo, muita gente ainda não foi tomar a segunda dose. Considerando todo esse cenário aí, é a hora mesmo de flexibilizar esse uso de máscaras ou ainda não está na hora? Existe uma diferença, né, do ponto de vista técnico entre flexibilizar o uso de máscara e proibir o uso de máscara. Por mais que haja uma flexibilização por parte das autoridades, ainda é fortemente indicado que as pessoas continuem usando máscaras. Aqui a gente está com distanciamento, então não tem problema, mas apesar dos índices de contaminação, a possibilidade de se contaminar ser menor em ambientes abertos e entre pessoas plenamente imunizadas, é recomendável ainda que a gente use máscara. A gente está usando máscara há tanto tempo, a gente já se habituou ao uso de máscaras, então é importante que todo mundo que está nos vendo agora entenda que não falta muito tempo, mas ainda é perigoso que a gente faça aglomerações sem o uso de máscaras. E aproveitando esse gancho para falar de carnaval, né, que aí está sendo um assunto polêmico aqui, principalmente no estado de Minas Gerais. O governador Romeu Zema disse que o cenário da vacinação é positivo para o carnaval de 2022. Mas, por outro lado, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, disse que não vai patrocinar a festa. É possível fazer um carnaval seguro? Já é hora de retomar esses eventos de grande escala? Eu penso que a segurança ela é o último fator que a gente pode desconsiderar. Então, ainda acho que é o momento da gente ter uma precaução extra. Acho que os eventos fechados e os eventos abertos, eles têm uma grande diferença, né? Que o poder público patrocinar o carnaval é uma coisa, e se não há possibilidade do governo de um carnaval público, talvez os próprios eventos fechados devessem ser repensados. A gente ainda não chegou numa cobertura vacinal e num nível de redução de circulação do vírus que nos permita uma tranquilidade absoluta na realização desses grandes eventos.
E olha só, né? Pois é. E a AstraZeneca solicitou à Anvisa a inclusão de uma terceira dose no imunizante do próprio laboratório para vacinação. Vamos conferir? Atualmente, a bula da vacina prevê 2 doses para a imunização completa. A Anvisa tem 30 dias para analisar o pedido. Por aqui, a preferência pela vacina adicional tem sido a da fabricante Pfizer. A dose de reforço foi estendida para todos os adultos do país que tenham tomado as 2 doses. O ministro da Saúde garante que haverá doses suficientes. Nós temos mais de 500 milhões de vacinas para o ano de 2021. Nós já divulgamos o calendário em relação ao ano de 2022. Até antecipamos, né? Porque não estava previsto aplicar a dose de reforço já agora. E por que fizemos isso? Porque temos doses. E aí, doutor, qual a sua opinião sobre o imunizante ser do mesmo laboratório ou não? É necessário esse pedido para garantir o mercado e a venda da vacina? Quer dizer, é necessário isso ou isso é um pedido para garantir a venda da vacina para o laboratório? A gente vive uma situação que a gente vai ter que escolher as brigas que a gente pode ganhar. O ideal é que a gente tenha vacinas não de fabricantes diferentes, mas de geração de mecanismos imunológicos diferentes. Eu, por exemplo, tomei 2 primeiras doses de Coronavac e 3ª dose com Pfizer. Então, mecanismos de geração de imunidade diferentes. Na impossibilidade de a gente fazer essa dupla via de geração imunológica, ao invés de não fazer uma 3ª dose nenhuma, é melhor fazer a 3ª dose, ainda que do mesmo imunizante, do que não fazer a 3ª dose, que é o que a gente está procurando para todo mundo nesse momento. E a Janssen, que a princípio seria uma dose única, quais são as especulações aí a respeito disso? Realmente tem que ter esse segundo reforço, ou até um terceiro, como às vezes a gente já ouviu falar aí no Brasil? Sim, o importante é que a gente faça bem a diferença entre uma segunda dose e um reforço. A segunda ou terceira doses são esquemas que vão completar a imunização do paciente. Um reforço é justamente um a mais, é o que a gente chama de boost imunológico. É literalmente uma força a mais na proteção vacinal. A vacina da Janssen, ela é dose única. Os estudos da vacina da Janssen são de dose única. Uma nova aplicação seria considerado um reforço ou uma segunda dose. Nesse momento a gente entende que seria um reforço, que é como eu falei, uma nova capacitação do sistema imune do paciente. O ideal é que todo mundo consiga, justamente esse reforço, para que a gente consiga alongar o tempo de imunização, para que essas grandes pressões no sistema de saúde e o número de mortos internados graves realmente caia os níveis mínimos, que a gente possa dizer que a pandemia está controlada, como ainda não está. E se a gente está chegando aqui a discutir a possibilidade de um carnaval no começo desse ano, isso era uma realidade muito distante, né? Qual que é a importância da vacinação para a gente ter chegado ao que nós estamos atualmente, né? Uma situação tão diferente do que a gente via no começo do ano, apesar de ainda serem necessários vários cuidados. Qual que é a importância da vacinação para isso? Mais do que a minha opinião aqui, os números mostram, e mais do que os números, a quantidade de pessoas que as vacinas tardias que chegaram ao Brasil salvaram, mostram que, apertando os números, eles confessam qualquer coisa. Nesses casos, não há necessidade de apertar número nenhum. Nós temos realmente um impacto gigantesco na redução do número de mortes, na redução do número de pacientes gravemente internados, internações prolongadas. Então, é fundamental que quem está nos assistindo, que tem a vacina disponível, que ainda não se vacinou, que procure aqui em Juiz de Fora as unidades básicas de saúde que a Prefeitura orienta, e quem está nos vendo fora de Juiz de Fora também, procure a unidade de saúde. Vacina no braço é o que a gente precisa. Se ainda não é o momento de abrir, mas, como você falou, a gente hoje tem um horizonte de discussão sobre o retorno a uma atividade que a maioria de nós, brasileiros e mineiros, né, o carnaval em Minas Gerais é uma coisa muito forte, então mostra um impacto positivo da vacinação, ainda que ela tenha começado muito tardiamente, um impacto positivo na vacinação, na redução da mortalidade, não só da mortalidade, mas aqueles pacientes que ficam, a menor número de pacientes graves, que ficam internados em terapia intensiva,
o custo pessoal não só é menor, o sofrimento, mas aqueles casos de Covid longa, aquelas sequelas pós-Covid-19, a gente vai começar a ver uma diminuição justamente porque esses pacientes que ficaram menos graves. Então é muito importante que tenha vacina disponível para todo mundo e que todo mundo se disponibilize aí às unidades de saúde ser vacinado. Importantíssimo, né? Bater nessa tecla aí da vacinação, né? E pegando esse gancho que a gente está tanto falando aí do carnaval, que é realmente que está movimentando. E é muito triste ver, você falou, né? O Carnaval de Minas é um carnaval que recebe muitas pessoas e é o segundo estado do Brasil que está mais em déficit aí dessa segunda dose, né? As pessoas não estão indo tomar, principalmente Belo Horizonte, que tem um grande carnaval. Eu acho importante a gente realmente bater nessa tecla da vacinação. E aí eu queria, então, que você reforçasse mais uma vez a importância de tomar a segunda dose. Por que não só ficar com a primeira, né? Por que existe essa orientação da segunda dose? É como eu falei, a segunda dose, ela não é um a mais, é necessário a complementação do esquema vacinal para que o organismo entenda aquela informação como correta e que para que haja uma proteção, a produção de anticorpos seja completa. Um paciente que tomou só uma dose, ele não está meio vacinado, ele não está vacinado. A gente só considera um paciente vacinado para aqueles imunizantes que são de 2 doses quando ele toma a segunda dose. Então, se uma vacinação completa diminui em 80% o risco de mortalidade, aquele paciente que tomou uma vacina, ele não tem 40%, ele tem menos do que isso de chance de não morrer. Então, é muito importante que as pessoas que estão nos vendo entendam que eu tomei a primeira dose, eu já tenho alguma proteção. Não é garantia nenhuma. É importante que a vacinação seja completa. E mais do que isso, é importante que todo mundo tenha acesso a uma terceira aplicação, que é o reforço da vacina. E aí, como pediatra e pneumologista pediátrico, eu não posso deixar de dizer a importância da gente aprovar, da Anvisa, da Câmara Técnica da Anvisa aprovar, fazer o estudo e aprovar o mais rapidamente possível a imunização para as crianças. A Pfizer já pediu para entre 5 e 11 anos, que isso, os estudos estão mostrando o altíssimo grau de segurança e eficácia. Criança normalmente responde mais, de maneira melhor, aos imunizantes do que os adultos. Então é muito importante que as nossas crianças também sejam plenamente vacinadas, para que a gente garanta não só a saúde plena física, mas um retorno às atividades escolares, um retorno às atividades de socialização e de desenvolvimento das crianças com a maior plenitude de segurança possível. Doutor Henrique, importantíssimo isso tudo, viu, que você está falando. Inclusive, vacinação das crianças vai ser aí o nosso segundo bloco da nossa conversa. E o nosso bate-papo está só começando. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente continua a nossa conversa sobre a vacinação contra a Covid-19. Aproveita então e manda a sua pergunta para o nosso WhatsApp que está aí na tela. A gente volta já já.